Você aí tá com seu Redmi Note 9 lento, com problemas, travando, fechando o aplicativo. Nesse vídeo eu vou passar algumas dicas para você e que muitas pessoas me pediram no outro vídeo sobre o Redmi Note 9 e a Gcam dele para deixar ele um pouco mais rápido. Então, se você gostar do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E bora para a vinheta! O Redmi Note 9 é praticamente o aparelho da Xiaomi de mais sucesso de 2020, mas parece que ela não deu a atenção necessária na MIUI 12 para ele. A versão de 3 GB de memória RAM praticamente está inviável a compra dela, então eu estou recomendando as pessoas que forem comprar ele, comprar pelo menos a versão de 4 GB de RAM, que é a que vem com 128 GB de armazenamento. Mas para você que tem a versão de 3 GB de RAM ou está com a versão um pouco melhor e ainda está travando, a gente vai conferir hoje como pode estar melhorando a performance do seu Redmi Note 9 e deixando ele um pouco mais rápido e esperar uma solução da Xiaomi. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E caso você queira comprar o Redmi Note 9, eu vou deixar o link na descrição com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido. E se quiser entrar no grupo de ofertas, o link vai estar aqui na descrição também, tanto para o WhatsApp e para o Telegram, belezinha? Agora, bora lá para a bancada! Vamos então melhorar a performance do seu Redmi Note 9. Aqui eu tô com a versão de 3 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, tá? E a versão da MIUI que eu estou é essa daqui, ó. Configurações, sobre o telefone, cliquei errado. Sobre o telefone, versão 12.0.3, beleza? Talvez você esteja numa versão um pouco mais nova, não esteja com esses problemas, mas dá para você aproveitar algumas dicas que eu vou trazer aqui para você deixar o seu aparelho mais rápido ainda, beleza? Primeira coisa que você vai fazer é entrar no sobre o telefone que nós estávamos e ativar o modo de desenvolvedor do MIUI 12, da MIUI 12, né? E aqui você vai clicar várias vezes na versão da MIUI. Aqui, como eu já sou, ele tá dando um errinho falando que eu já sou, mas você vai clicar, ele vai falar falta uma vez, duas vezes, clica até aparecer que você já é um desenvolvedor. Feito isso, você volta uma tela, você vai descer até aqui em configurações adicionais, e aqui em configurações adicionais você vai abrir opções de desenvolvedor. Chegou até a bugar lá a configuraçãozinha, não para de aparecer agora. Deixa eu só fechar aqui, abrir novamente, ver se para. Parou. Beleza, configurações adicionais, opções do desenvolvedor, e aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é desativar as atualizações automáticas, que ele já aqui vai ficar ativado na hora que você habilitar, e é bom você deixar desabilitado, tá? Para ele não atualizar sozinho toda vez que reiniciar e você poder ter esse controle. É uma coisa que vem ativado nas opções de desenvolvedor, eu recomendo você desabilitar. Desce mais um pouquinho aqui, ó, você vai chegar nesta parte aqui, ó. No restante aqui eu não mexo, tá, galera? Essas opções aqui eu prefiro não mexer. Se você quiser tentar alguma coisa, tranquilo. Você vai descer, não vai fechar, né? Fechei sem querer. Você vai descer ele até achar essa parte aqui, ó. Aqui. Escala de animação da janela, escala de animação de transição e escala de duração do Animator. Essas três opções elas vão vir com uma vez, desta forma que está aqui agora, ó. Um X e um X. Você vai colocar elas em 0.5 em todos, tá? Isso vai fazer o quê? As animações, ó, esses vai e vem aqui, eles vão ficar mais rápidos. Vai dar a sensação já que ele está mais rápido, mas não, ainda não está, beleza? Por enquanto é isso, mas você vai continuar nas opções de desenvolvedor. E lá embaixo, depois desse 0.5 que a gente estava, você vai descer mais um pouquinho e aí você vai habilitar esta opção aqui, ó, desativar sobreposição HW. Essa opção aqui, ele vai usar a placa de vídeo que tem aqui dentro para fazer essas animaçõezinhas aqui, ó, deixando o processador em si com menos trabalho em si. Você não vai precisar, digamos, sobrecarregar o processador dependendo do que estiver sendo utilizado. Não é toda hora que isso acontece, mas é bom você deixar ativado para deixar o processador livre para outras tarefas. E eu normalmente aqui, ó, menor largura não vai estar 400. Eu aconselho utilizar 400 para ficar uma tela, digamos, um pouco mais distribuída. Mas se você não quiser, você pode deixar da mesma forma que não vai mudar nada no desempenho. Só uma dica, e não passa isso daqui de 420, tá? Não coloca mais do que 420, senão vai travar seu celular e você vai ser obrigado a resetar o aparelho e perder tudo, beleza? A próxima coisa que a gente vai fazer é verificar as coisas que estão iniciando junto com o seu Redmi Note 9. Você vai entrar em configurações, você vai entrar aqui na parte de aplicativos, e aqui em aplicativos você vai clicar aqui, ó, em permissões.
Em permissões você vai clicar em início automático, que são os aplicativos que estão ligando sozinho com o seu aparelho. Ó. No meu caso tem 2 ligando. Talvez você tenha muito mais aplicativos instalados do que eu e vai ter tipo 4, 5, 6 que você nem utiliza. Aqui eu vou desabilitar os 2 para não ligar junto com o meu aparelho e você pode verificar embaixo aqui quais você quer que ligam com o seu aparelho. Eu recomendo você deixar o WhatsApp para ligar junto, tá? Porque aí não tem aquele perigo de ele não ligar e não ficar recebendo as mensagens, beleza? Nesse caso é só isso nessa parte, tá? Agora você vai voltar e vai vir aqui, ó, na parte de bateria e desempenho. Nessa parte você vai clicar aqui em cima e limpar cache quando o dispositivo bloquear, você vai colocar em 30 minutos. Caso você utilize muito o smartphone, você pode colocar a cada 10. Se você não utiliza muito, tipo toda hora, você pode colocar a cada 30. E tem que fazer um teste, tá, galera? Se você sentir que o aparelho está mais lento depois que você desbloqueia, tem que vir desativar. Mas no meu caso aqui, eu deixando ele dessa forma, ele fica muito mais rápido quando eu acabo de desbloquear o aparelho com essa opção habilitada. E voltando mais uma vez aqui, nós temos aqui, ó, economia de bateria de apps. Nessa parte aqui você consegue verificar quais aplicativos não estão, digamos, sendo otimizados pela MIUI, tá? Isso daqui não é só questão de bateria, desempenho também, tá? Por exemplo, o Antutu aqui, talvez esteja essa restrição aqui, ó, nenhuma restrição, e aí ele vai ficar usando em segundo plano toda hora o seu aparelho. O recomendado é você deixar sempre essa opção aqui, a não ser que seja, por exemplo, aplicativos de relógio, de smartwatch, ou alguma coisa que você não queira. Por exemplo, o WhatsApp, eu recomendo você deixar sem restrição. Não utiliza muita bateria e você usa sempre. Muito difícil alguém não utilizar. Mas o restante das aplicações eu recomendo você deixar sempre com recomendado. Então é bom você vir aqui dar uma verificada nos aplicativos que tem para você verificar. Dá para até mostrar os aplicativos que tem no sistema. Ó, o Google tá direto, tá vendo? Mas a economia de energia dele tá recomendado. Então aí a MIUI já consegue fazer um gerenciamento melhor nessa questão. E uma outra dica, se você tem o Redmi Note 9 de 3 GB, é o seguinte: se você tem aplicativos que estão fechando toda hora, você pode abrir essa janela que eu fiz aqui, ó. Abre ela. Imagina que você está com o seu Spotify aberto aí. Vamos dizer que o música é meu Spotify. Você segura em cima dele e bloqueia ele aqui. E você tem que ir lá nas opções que eu te mostrei de bateria e colocar nenhuma restrição para ele. Para quando ele estiver aberto, a MIUI não fechar ele, tá? Porque tá muito mal otimizado em questão dos aplicativos. Tem gente que fala que abre o Spotify, depois abre o Facebook, o Spotify fecha, então é nesse quesito. Se você fizer essa opção aqui que eu mostrei, de travar ele na memória, por exemplo, com música, que fica esse cadeadinho aqui, ele já não vai fechar mais. Então aí vai ficar bem mais rápido para você reabrir o aplicativo e não vai travar sua música quando você começar a abrir outras aplicações pelo seu aparelho. E eu acho que é isso, galera. É o que dá pra gente fazer até agora por conta da MIUI 12 estar mal otimizada. Mas me conta aqui nos comentários se melhorou o seu aparelho para outras pessoas saberem também e querer fazer isso daqui nos seus smartphones, beleza? Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo que sai aqui. Muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado. Até o próximo vídeo!